Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos agora ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano. Senhora Presidente, colegas vereadores, vereadora Clarice, imprensa aqui presente, Adamati, Zé Teodoro, assessoras da casa, presidente Isaías, Benáquio, Graxim, enfim, todos que se fazem presentes aqui, presencial ou de forma virtual, que nos acompanham no nosso trabalho. Eu tinha diversas coisas para falar, só que abrindo o Diário Oficial da Prefeitura, eu fiquei com duas sensações. Uma de felicidade e uma de espanto. A de felicidade que se reativou o Conselho de Juventude, e de espanto porque foi feito um monte de coisas erradas. Sim, literalmente. Acho que tem... E isso que eu já havia conversado com a secretária em diversas oportunidades, eu havia dito. Jovem, 15 de 29 anos. Jovem de 15 a 29 anos. Lei 12.852 de 5 de agosto de 2013, que estabelece o Estatuto de Juventude, que é a diretriz nacional das políticas públicas, e eu fui um dos responsáveis dentro do governo que eu fazia parte, juntamente com demais colegas aqui, o prefeito Clayton, o prefeito Pedroso, e nós criamos e instituímos o Conselho Municipal de Juventude, que era uma luta e era uma necessidade. E no ano de 2020 a gente fez algumas alterações na própria legislação e foi aprovada de forma unânime nessa casa, pelo fato de que precisava atualizar, a gente viu a necessidade. E para evitar dubiedades, nós colocamos no artigo 3º, no inciso 3º, parágrafo 2º, para efeitos do inciso 3º deste artigo, são consideradas jovens as pessoas com idades entre 15 e 29 anos de idade. Então foi incluído isso, por quê? Para consertar, para arrumar. E olhando aqui, tem pessoas que estão beirando 50. Então, eu acho que teria que ler a legislação, interpretar e fazer. E além do mais, também, como é que funciona o Conselho pela lei? Pela lei, o que está documentado. Inclusive, vou citar aqui a lei, depois se algum colega vereador, vereadora quiser ler, Lei 4.344, de 30 de agosto de 2017, institui o Conselho Municipal de Juventude, o Conjuve e dá outras providências. Como é que foi o formato original? 12 pessoas, 6 indicações do prefeito e 6 organizações da sociedade civil. No ano de 2019, houve uma movimentação de um grupo de estudantes e o Conselho, buscando o diálogo, buscando o entendimento do processo democrático, fez algumas alterações e que foram chanceladas com a alteração em 2020. E dentre delas, o quê? Ficar 6 pessoas indicadas pelo poder público, permanecer. Das outras 6 que seriam remanescentes para a sociedade civil, 4 para entidades e 2 para secundaristas, ou seja, eleições indiretas dentro das escolas estaduais. Hoje o município conta com 8 escolas de ensino médio. E aí eu me reparei, os 2 erros principais aqui que eu já vi. Primeiro, pessoas acima de 29 anos e que se atropelou isso aí, que não se olhou que tinha que ser feita a eleição. Daí muitos vão dizer, não, mas a legislação, mas as aulas voltaram hoje. Sim, mas então ficou um tempinho parado, esperar 1 mês, 2 a mais, não ia fazer diferença, desde que fosse bem feito. Então, eu quero me manifestar sobre isso, quero já solicitar que os responsáveis revoguem esse edital e façam direito o processo. Tem que cumprir a lei, tem que executar da forma que está aqui. Qualquer coisa, estou à disposição para ajudar, assim como eu sempre me manifestei. Rose, coloca a foto, por gentileza,
Então, sexta-feira, só para registrar isso, então, eu e o meu colega vereador Gilberto Amarante, nós estivemos na SIC em Caxias e entregamos o documento para o governador Eduardo Leite, catamos o governador lá, fizemos um rodeão lá e conseguimos conversar brevemente com ele, entregar mais um documento referente à questão dos pedágios, onde que mais uma vez reiteramos que se diminua a tarifa, se retire aquela conta de aporte, que é o fato que está encarecendo até 40% a tarifa do pedágio, e vire um preço justo. Porque a gente sabe que, como o colega Amarante disse, é uma discussão ultrapassada entre ter ou não ter pedágio. Agora a gente tem que lutar o quê? Para não for algo extremo, não chegar da forma como está posta. Haja vista que o preço pode chegar até R$ 37,00, usando o exemplo para tráfego de veículos, carros, indo de Farroupilha a Porto Alegre. Então, registrar aqui, estivemos presentes mais uma vez e vamos continuar na luta. Então, era isso minha manifestação do momento, senhora presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. O vereador Amarante solicitou a palavra. Senhora presidente, queria aqui então, vereador Marcelo Broilho, acho que parabéns, eu tenho ouvido falar muito. Isso também, uma vez, poderia até se pensar, não, isso não dá em nada, isso não adianta nada, né? Muito pelo contrário, na medida que nós fomentamos essas ações, vamos estreitando o agressor, né, deixando um espaço menor para ele, cada vez menor, espremendo ele diante da sociedade, comunidade como geral, e aquele que é agredida, de certa forma, ela torna sendo protegida pela comunidade e por todos, dos quais, às vezes, representam aí para o interesse público como um todo. Queria também comentar, até o vereador Roque fez um comentário aí no começo em relação à cedência da casa para as cooperativas. Eu fui procurado também por 3 ou 4 presidentes de cooperativa, dos quais relataram que, então, agora não é mais permitido a cedência dessa casa para as cooperativas habitacionais aqui do município. Eu até li o artigo, aqui o artigo 5º, do regimento. Na sede da Câmara Municipal não poderão ser realizados atos estranhos às suas atividades institucionais, salvo quando houver cedência de suas dependências para reuniões cívicas, culturais e educativas, desde que não tenha interesse econômico. Houver convenção partidária, havendo autoridade pela mesa diretora para o uso das dependências e dos equipamentos da Câmara Municipal e entidades cessionárias, acionará o termo de responsabilidade comprometendo-se a realizar a devolução no horário acertado. É claro que aqui tem a questão econômica, que as cooperativas elas mexem economicamente, vereador Roque, mas também dá para ser entendido como um interesse público. Porque, de repente, se nós organizarmos bem as cooperativas, talvez é uma porta de entrada para diminuir aquele local de invasão que é hoje, tirando essas pessoas, dando uma oportunidade para elas. Claro que isso deveria ser amplamente divulgado, né? E, se for o caso, nós mudar alguma questão aqui do regimento. Ou, então, chamar essas pessoas e dar um prazo para elas, não cortar, né? Se vem sendo feito aí há mais de 10, 15 anos, então nós vamos cortar de um momento para o outro. Então chamamos, conversamos junto a esses interessados, e aí então se propõe ou mudança desse artigo, ou então dar um prazo maior para essas pessoas se organizarem num outro ambiente, já que tinham a Câmara de Vereadores como referência. Então, deixo aqui o meu apelo para a nossa presidente e a mesa, que vamos debater esse assunto, até porque as cobranças elas vão aumentar. Então, vamos debater junto, todos os vereadores aí, buscar um caminho, um consenso,
porque eles cobram também do vereador que faz parte do colegiado aqui da Câmara de Vereadores como um todo. Muito obrigado, presidente. Passamos agora a palavra à vereadora doutora Clarice Baú. Boa noite a todos. Na verdade, nessa questão da cedência da Câmara de Vereadores, bem como o Roque falou, né, não é culpa da presidente nem da mesa diretiva, mas também, como o vereador Amarante falou, temos um regimento onde veda essa situação específica que nós estamos falando da cooperativa. Como tu leste aí, né, na sede da Câmara Municipal não poderão ser realizados atos estranhos às suas atividades institucionais, salvo quando houver cedência de suas dependências para reuniões cívicas, não se encaixa a cooperativa. Culturais, não se encaixa a cooperativa. Educativas, não se encaixa. E ainda, mesmo que se encaixasse, ela não se encaixa, desde que não tenha um interesse econômico. Então, nesse artigo, veda a questão que nós estamos discutindo das cooperativas aqui, como exemplo, né? Mas também autoriza quando houver convenção partidária, que o Roque falou. Isso ainda o artigo ressalva que pode. Então, nós temos aqui como legisladores, a gente não pode infringir a legislação, nós temos que seguir o que está aqui. E nesse caso específico desta cooperativa que procurou vários vereadores, procurou também a mesa diretiva em nome aqui da presidente, e eles também têm que ter, tem que protocolar com tempo mais hábil, né? Eles também protocolaram em cima da hora, e por sensibilidade da presidente, ela até procurou e informou 3 lugares possíveis para que essa cooperativa pudesse fazer esse trabalho que tem a intenção de fazer, em função que a gente considera um trabalho importantíssimo das cooperativas, né? Então, foi informado 3 lugares para que estaria à disposição da cooperativa, tá? Então, mas realmente é uma discussão boa, temos que discutir sim, mas em hipótese alguma a gente pode discutir algo que a lei veda. Nós temos que começar a ver a nossa legislação. É isso, presidente. Claro, vereador. Uma parte, o vereador Roque. O tema ele é importante porque trata-se da habitação, né, que é um dos direitos garantidos pela Constituição Federal, embora não tão garantido assim, né? Então, eu creio que eu acho que não ouvimos assim todos os vereadores, mas a maioria eu acho que meio que se sensibiliza com esse tema. Daqui a pouco nós poderíamos encaminhar de repente para a mesa com o nosso apoio, né, de fazer uma alteraçãozinha ali no regimento, e a gente constitui ali a comissão especial que precisa para analisar e flexibiliza, né, vereador Caleb, essa situação, para que não vai ser de um dia para o outro, obviamente, né, mas que ali na frente possa estar garantido esse espaço aí para que as pessoas possam utilizar a Câmara de Vereadores com mais flexibilidade, obviamente dentro da responsabilidade que sempre se exige com os cuidados com o patrimônio público. É isso, obrigado. Uma parte, o vereador Juliano Baumgarten. Obrigado, colega vereadora Clarice. Não, é bem importante, né? Sim, de fato, recebemos diversas mensagens, eu posso até mostrar, e é compreensível, né? E como tu dissestes, mas fica algumas questões que, se a gente buscar conceitos, até se pegar o cívico aqui no próprio dicionário, tu vai ver que ele diz assim, ó, que respeita o interesse público. De certa forma, tem um interesse público posto ali. Os valores de uma sociedade, as suas instituições, as responsabilidades e os deveres do cidadão. Então, a gente sabe do esforço, mas eu concordo com o vereador Roque, se nós pudermos fazer uma junção, amanhã nós temos uma reunião, né, presidente? E aí, de repente, discutir essa pauta, essa questão, para a gente tentar um entendimento e ver, porque como a principal argumento do pessoal da cooperativa, não, mas antes sempre foi emprestada à Câmara, Então, obrigado pela parte, vereadora. Muito bem. O vereador Caleb solicitou uma questão de ordem. Então, sobre esse assunto, eu considero que é um ponto pacífico, tá? A gente precisa mudar,
né, o regimento para que possa se adequar a essas necessidades. E que a gente possa também ver outras necessidades, né? Porque agora, voltando então às atividades pós-pandemia, nós vamos ter muitas solicitações. E nós vamos ter que ver quais delas nós vamos poder ceder ou não, né? Então nós vamos ter que sentar e conversar bem sobre isso. Um detalhe, todos nós aprovamos esse regimento, então não é culpa da senhora. É uma culpa de uma coisa que a gente está vendo no andar da carruagem, quando as melancias se ajeitam, que não se ajeitou muito bem. Então, vamos ajeitar ali, né? Quem sabe a gente muda nesse sentido. E outra coisa que nós temos que levar em consideração é o seguinte: se esses eventos acontecerem fora do horário do pessoal que trabalha na casa, quem vai cobrir os custos? Então, nós precisamos conversar sobre todos os detalhes. Mas nós temos que rever isso meio logo. É questão, né, de ordem, não tem... Tá, então eu acho que nós precisamos rever essas coisas, porque sim, o novo regimento veio, alterou muitas coisas ficaram boas, algumas nem tanto, né? Mas a gente pode sentar e conversar sim, porque a gente entende que, só que no momento dessa situação, nós tínhamos que cumprir o regimento, né? Então, nesse momento, era o que nós podíamos fazer. O momento, vereador Caleb, na realidade, é o seu espaço, não é uma questão de ordem. E aí tá. Desculpa, falei errado ali. Tá? E o senhor cede para ele o... Sim, depois que eu terminar. Tá? Então, a questão é assim, a gente não dá para dizer que o nosso regimento agora ele é perfeito, né? Então, a gente pode ir adequando conforme as necessidades da sociedade. Mas é muito importante esse ponto de nós vermos com relação aos custos, né, do pessoal que vai ficar aqui ou quem vai ficar. E lembrando que toda a responsabilidade sobre qualquer coisa que acontecer aqui dentro vai sempre cair, né, sobre as costas da presidência, né? Então, isso é um detalhe, né? Não vem muito ao caso, mas se acontecer alguma coisa pode vir, né? Mas a minha opinião é que precisamos rever isso logo, acredito que todos vão querer rever isso, né? Para que a gente possa fazer uma coisa mais apropriada, né? Mas que a Casa do Povo sirva ao povo mesmo, né? O professor Juliano quer seguir? Um espaço... Uma parte ao professor Juliano, por favor. Obrigado. Não, é que questão de ordem é para interrupção, andamento da sessão, não pelo pronunciamento sobre o fato. Não, mas tudo certo, foi equívoco. Mas tudo certo, né, vereador, eu concordo contigo, né, eu quero reforçar essa questão, porque sim, vamos tentar, e como tu mesmo disseste, no andar da carruagem as melancias se ajeitam, né, aquilo que eu volto lá atrás... Eu vou repetir até 31 de dezembro de 2024. Se tivesse me ouvido para nós ter segurado, indo com calma, muitas coisas a gente teria evitado. Mas quanto à questão, vamos supor assim, quem que fica? Vamos supor que vai ser o seu Geraldo que vai ficar ali naquela manhã que a cooperativa vai usar. Se nós formos ver o custo que vai ter isso para o cofre, para os cofres da Câmara, pelo interesse, por tudo envolvido, é um valor muito aquém. Né? Então, não vai fazer diferença orçamentária para cobrir pagamento de hora extra do servidor. Obrigado pela parte, vereador Caleb. Seguindo, então, se ainda tem um tempo, a única coisa que nós precisamos ver não é nem pela quantia do valor, né? É só porque as coisas que acontecem aqui, elas têm que ter responsabilidade. Então, está definido que tal coisa é assim ou é assado, né? Então, não é pelo valor. Né? Claro que se a gente pudesse, pagaria um valor super bom, né, para o seu Geraldo, mas as coisas não fluem dessa maneira. Mas é isso aí, acho que nós podemos rever esse assunto, né? Precisamos, aliás, né? Obrigado. O vereador Felipe solicitou no espaço pequeno expediente. Boa noite a todos, quem está nos assistindo pelas redes sociais e as pessoas que estão aqui presentes. Esses debates, eles me deixam um tanto quanto impressionados. Quando gera custos, se for pequeno, tudo bem. Que legal, vamos deixar eles vir, não tem problema nenhum. Quando está de encontro ao regimento, se favorece, se beneficia alguém politicamente, vamos rever, tudo bem, não tem problema, mas é contra o regimento, mas tudo bem. Agora, se algo acontece de errado, se algum incidente acontece contra o regimento, não, mas está contra o regimento, não podemos fazer. Agora, quando beneficia,
a parte política, bom, eu vou estar de bem com as cooperativas, não importa se vai de encontro ao regimento, não precisa debater. Vou ficar de bem com as cooperativas, temos que pagar o Geraldo, mas o valor é pequenininho. O valor é pequenininho, não tem problema. Agora, se fosse ao contrário, meu Deus, estão gastando desnecessariamente. Podem fazer as reuniões nos seus bairros, nas suas associações de bairros. É incrível. Aí vocês querem me dizer que não tem pessoas aqui dentro fazendo politicagem? Por favor, né, meus amigos? Por favor, colega Juliano. Vamos manter uma coerência. Tem que ser analisado. O senhor leu tantas vezes o regimento, não detectou esse problema? Com licença, doutor Amarante, eu estou me referindo ao nobre colega Juliano. E eu me sinto um tanto quanto... Eu me pergunto, como que no governo passado o senhor não teve uma secretaria em suas mãos, porque a sabedoria é tanta, o conhecimento é tanto, que no governo passado não lhes deram uma secretaria para poder agir, para poder colocar a sua sabedoria em prática. Eu me surpreendo com isso, sinceramente, me surpreendo com isso. Porque aqui o senhor nos dá aula de que eu falei, porque eu disse, porque eu entendo, porque eu não entendo, porque eu sempre alerto todo mundo. Por favor, gente. Eu acho que aqui não tem criança. São todos vereadores que conseguiram se eleger com méritos, cada um no seu segmento e no seu setor. Possui capacidade e está aqui porque mereceu. Porque uma parcela da sociedade elegeu. Então não adianta vir dar discursinho de que eu avisei, eu deixei de avisar. E nem tanta sabedoria assim, né? Por favor. Me cede uma parte para te... Com certeza. Uma parte ao vereador Juliano. E era isso, eu encerro a minha fala. Permite a parte. Uma parte, então, ao vereador. Obrigado pela parte, já que o senhor me citou, vou rebater. Eu tenho conhecimento, né? Tentei fazer o meu melhor possível. Se eu não fui secretário, é que eu não fui reconhecido. Infelizmente, talvez tenha sido um dos erros do governo que se findou. Poderia ter rendido muito mais coisas que vontade, arregaçar as mangas, conhecimento e atrás, eu sempre fui. Quanto à questão do regimento, sim, eu digo que eu avisei que nos bastidores, na reunião das comissões, que muitas vezes tinha mais os assessores que os próprios vereadores debatendo. Pastor Davi, vereador Amarante, quem mais? Se eu estiver mentindo, me rebata agora. Então, assim, em nenhum momento eu estou aqui simplesmente dizendo tem que infringir o regimento. Eu disse que tem que rever, que tem que se pensar e que tem que se avaliar. E quando... Eu não tenho terreno de cooperativa, eu não tenho interesse particular nenhum com cooperativa, tá? Não faz parte de nada, mas quando o senhor diz que é politicagem, me desculpa, né? Obrigado pela parte. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, o vereador Marcelo Brolo quer fazer uso da palavra. Obrigado, senhora presidente. Gostaria de comentar 3 situações e a gente avança nesse objetivo de transformar a nossa cidade cada vez melhor. Gostaria de exaltar a questão que fora falado dos containers pelo vereador Amarante, e adquirimos 240, ou seja, 40% de um contingente que temos na cidade. Temos 120 na cor azul, em perfeito, dentro das normas, e tivemos a infelicidade, e por conferir, por fiscalizar, não aceitamos os 120 da cor marrom. Mas, em contato com os responsáveis e também com a empresa Ecofar, logo ali adiante nós vamos ter novidades boas, a questão de 240 containers novos, e depois temos todo um trabalho de substituição de alguns que não estão bem, que merecem ser lavados. Temos agora uma máquina na empresa Ecofar, Pastor Davi, que faz pequenos reparos. Isso ajuda porque a gente consegue voltá-los ativa. Temos a questão das escolas para repor.
Então, é algo que, desde novembro, o Executivo está com esse processo, porque demanda um pouco as questões de compra. E digo mais, a questão de gestão, que eu vou sempre enfatizar aqui, também não foi diferente nesta forma. Se tínhamos uma questão de compra normal, pelo SISGA, tem 63% a 62% a menos do valor. Então, isso é importante como gestão, aquisição por menos valor, e esse fornecedor, porque eram 2, ele tem que se ajustar e entregar de acordo com a especificação. Então, a gente confere, dá muito valor e cuida demais do erário público, do dinheiro de cada farroupilhense. E falando da questão da Ecofar, realmente ela não faz mais serviços, porque você sabe, a gente aprovou no ano passado a questão da transformação da Ecofar de empresa mista para pública. Ou seja, nós tínhamos um sócio que nunca aportou o valor e desde 2018 ele dizia: eu não quero mais participar. Então ajustamos. Então a Ecofar está com trabalhos de coleta de lixo, roçada, capina, e logo ali na frente também vamos ajustar a empresa. Então são partes necessárias para a gente avançar também. Por isso a questão de tem que fazer justiça ao que está sendo definido, o que está sendo normatizado, o que está sendo corrigido. A questão da parte da Secretaria de Educação, o vereador Roque comentou, e eu até gostaria de ajudar, Roque, nessa parte, porque realmente o que o prefeito falou, a gente zerou a questão das creches, então me espanta essa questão dessa menina. Então, não sei se é tardio, a moça falou que ela teve que se desligar do emprego, mas eu gostaria sim, se pudesse me passar, amanhã cedo eu vou ver essa questão, porque realmente a gente está tentando todo o esforço para não deixar nenhuma criança sem creche. Então, eu gostaria, sim, se tu me permitisse, a gente avançar, e amanhã cedo eu quero ver essa questão pessoalmente, para a gente ou corrigir, para ver o que houve. Porque a gente, fora a aquisição das cotas, o esforço sobrenatural de deixar nenhuma criança sem creche. E, por fim, eu vi a discussão em relação à cedência do espaço aqui da Câmara, é uma questão da mesa diretora com a presidente, mas eu quero dizer que eu, sim, participei ativamente do regimento interno, e isso estava atuante. A gente sabe que correções eu mesmo fiz uma, e tem mais 2 para fazer. A gente vai fazer na medida do possível. O que a gente tem que ter um pouco de cautela, pessoal, tem a questão do Tribunal de Contas, e ele começou a apontar muita coisa. Então, talvez a gente se reúna e queira fazer para ajudar mais pessoas, enfim, que usavam, ou tinham esse hábito, e está aqui o nosso ex-presidente Tadeu, e acredito que ano passado ele teve que fazer alguns ajustes nessa questão de cedência. Então, não podemos fazer nada fora da legalidade. O Tribunal de Contas pode apontar. Então, podemos avançar, porém, temos que ver muito a questão jurídica e, principalmente, desse apontamento nessa parte pública. O Tribunal de Contas está atuante e muito forte em apontamentos. Então, a gente pode rever, mas temos que ter essa cautela. Muito obrigado. O vereador Roque solicitou o seu espaço de pequeno expediente. Eu só gostaria de iniciar minha fala por um assunto do vereador Marcelo, quanto à questão das creches. Sim, o prefeito falou na rádio que zerou, mas a secretária de Educação falou que tem 200 na espera. Depois eu te passo o nome da pessoa, e inclusive eu liguei para a secretária, a pessoa ligou, a secretária tem todos os dados lá. Então, a secretária tem um áudio dela que ela me disse que não é dela o áudio. Mas tem a voz é dela, o número é dela, e ela me disse que é da irmã dela, que não seria dela, mas enfim, está ali, depois você pode ouvir. Mas a informação é que tem 200 pessoas na fila, então, ou o prefeito ou ela, não sei, tem que conversar melhor. Sobre a questão da Ecofar, eu ouvi uma entrevista do secretário de gestão, o Dr. Coloda, que disse que as máquinas talvez venham a ser vendidas porque não vale a pena ter um estudo, que é mais caro fazer o asfalto usando as máquinas da prefeitura do que licitar. Está aqui o nosso ex-prefeito Pedroso, o qual eu cumprimento. Quero cumprimentar também o Zé Teodoro, que antes não cumprimentei, da Rádio Miriam. Mas, na verdade, eu vou fazer um pedido de informação para saber qual o estudo que foi feito. Talvez ele tenha dito que tem um estudo, pensando em fazer um estudo, mas não pode ter um estudo que já apontou
que usar um espargiador, uma vibroacabadora e um rolo híbrido, pneu e metal, novo da prefeitura, seja mais oneroso do que você contratar, licitar de uma empresa terceirizada, que a gente sabe que é estratosférico o preço do asfalto, é mais de 1 milhão o quilômetro, já era esse valor lá atrás. Nós conseguimos puxar esses asfaltos para 500 mil, e quando a Ecofar começou a fazer asfalto, veio abaixo de 500 mil o quilômetro. Então, eu não entendo como que um prefeito vai querer abrir mão de 3 equipamentos de primeira qualidade, primeira linha, que o importe deve chegar próximo de 2 milhões de reais, está 1 ano lá parado. É igual um empresário comprar uma máquina de tecnologia de ponta numa empresa e deixar guardado. Não vou usar. É a máquina que te dá lucro. Quanto asfalto poderia ter sido feito? E não dá para confundir com usina de asfalto, porque hoje o secretário usou usina de asfalto. Talvez não tem todo o conhecimento da área, mas usina de asfalto em nada tem a ver com isso. Usina de asfalto faz o asfalto, fabrica o asfalto. Isso eu vou divergir de quem compra, porque não é vantajoso para o município, ela fica muito ociosa, é uma máquina que produz muito e o município não utiliza todo esse asfalto. Mas você pegar as máquinas que foram compradas e só comprar a massa asfáltica e a emulsão e juntar e largar e fazer os asfaltos, isso barateia muito. Vou dar mais um dado. Nós tínhamos os caminhões da prefeitura que buscavam o material, ou a empresa que fornecia trazia, aí o espargidor, a vibroacabadora, o rolo de pneu, e tinha uma equipe que fazia asfalto. E a Ecofar tinha 95 funcionários. Hoje ela tem 110, tem 15 a mais. Então a equipe deve ter. Ou tira lá os caras que estão fazendo politicagem, né, Felipe, de lá de dentro, e bota os técnicos lá que sabiam trabalhar e faziam muito bem. E o Paulo Castro, que trabalhou no nosso governo os 8 anos e continua lá, por mérito, certamente, técnico, ele sabe muito bem como é que funciona isso, e é possível fazer asfalto com preço relativamente bom. Então eu quero fazer um pedido aqui ao nosso líder de governo, ao líder do governo, enfim, pede para o prefeito dar uma pensada nisso aí. Eu creio que é vantajoso. Eu vou fazer uma solicitação desses estudos, porque não me passa pela cabeça que com a capacidade que tem o prefeito e que se elegeu basicamente dizendo ser um grande gestor, que não enxergue essa oportunidade. É uma grande oportunidade que a cidade tem de fazer asfalto a custo reduzidíssimo. Eu falava até antes com o ex-vereador Arielson Arce, não sei se ele ainda está aqui, a gente trocou até algumas ideias e me parece que a prefeitura tem a intenção, inclusive, de fazer pavimentações em bairros e tal. Isso é fantástico, você compra lá a massa asfáltica, não precisa comprar de uma empresa só, faz licitação, um pode fornecer a massa asfáltica, outro pode fornecer a emulsão, barateia, quando precisa fazer asfalto, chama, pega a quantidade que vai, não precisa pegar grandes quantidades, precisa lá de 50 toneladas de asfalto, pega 50, se tem licitado 500, vai pegando quanto precisa, e vai fazendo. Terminou de fazer, guarda as máquinas, no outro dia começa de novo, na outra semana começa de novo. Eu acho que é uma boa oportunidade para a Farroupilha manter essas máquinas aí para executar obras de asfalto. Obrigado. Com a palavra, o vereador Amarante, no seu espaço de líder. Queria saudar aqui o nosso ex-prefeito Pedro Pedroso, o nosso antigo conhecido Graxinha aqui, líder das corridas, né, meu amigo velho? Eu também queria só comentar, Felipe, que quando veio o regimento para casa, eu fui o último a subir aqui nesse plenário para receber o regimento, que eu queria revisar. Aliás, outros vereadores também queriam revisar o regimento. E como o senhor mesmo, Marcelo Broilo, nós não tivemos oportunidade de revisar. Ninguém revisou o regimento, porque foi meio que imposto e nós tínhamos que ter votado. Fiquei pensando aqui. Poderia ter votado contra? Ia fazer diferença? Não sei se ia fazer diferença, porque chamaram nós aqui, chamaram, né, presidente Tadeu? Foi chamado nós todos, eu estava lá na minha sala. Eu não queria descer para receber, porque nós teríamos que revisar. E outra coisa, nós representamos todos os públicos de Farroupilha, todos, cooperativa, catador
do lixo seco, que também muitas vezes pode ser cooperativas, né? Então, daqui a pouco não podemos mais dar assistência para esse grupo de pessoas que também são cooperativas. Nós representamos associações de bairro, nós representamos também o CDL, o Sindilojas, nós representamos todos os grupos de pessoas aqui de Farroupilha. E outra, dizer que quem está aqui não é político, todos nós somos agentes políticos, todos nós, senão nós não tínhamos que ter se candidatado a vereador. O que nós estamos fazendo aqui? Então, todos nós somos representante político. Somos ele. Não, então somos santo. Então, quem está aqui, de repente, é santo, não é vereador. Não pode ser. Por favor, dizer que está aqui, nesse local, dizer que não é representante político, por favor. Então, por que nós se candidatamos e viemos para essa casa para defender os interesses de todos que estão lá fora? De todos, não é de um grupo de pessoas, de todos. Do empresário até aquele mais humilde lá do bairro. E claro, eu quero até, foi falado das creches. As creches foi me pedido também, que eu passei o pedido para Marli, tem sim uma fila grande de creche. Então, ou seja, os pedidos para vereador vêm de todos os locais e de todos os níveis. E nós, como representante e fiscal do governo, ou do prefeito, nós temos que dar, sim, parecer para essas pessoas, ou então nós temos que buscar a informação. E quando a informação ela vem, ela não vem de forma que nós somos... que nós não damos ao entendimento para as pessoas ali fora que a gente teve interesse no problema dela dia atrás, pelo menos dia atrás, então nós não somos seus representantes. E eu não sou mais representante de quem votou em mim, sou representante de todos os farroupilhenses. Então, presidenta, muito obrigado pelo espaço. Com a palavra, o vereador Marcelo, no seu espaço de líder. Só nessa questão, Amarante, do regimento, e acho que a gente teve avanço, sim. E olha só que interessante, eu era a única pessoa, e vocês vão se lembrar bem, a menos que eu tenha batido a cabeça e não me lembre mais, que eu queria que ele levasse 6 meses para entrar em vigor, se lembra? Que era dezembro, para justamente dar esse tempo. Então, daí eu fui quase apedrejado aqui, para justamente colocar, ele entrou em setembro. Então, realmente, para dar esse tempo, mas a revisão, Amarante, ela é constante, e a gente tem que ter esse regimento embaixo do braço, assim dizendo, mas eu já temendo algo, até porque é tudo muito novo, e a gente sabe que eu mesmo, na única sessão que eu não participei, porque fiquei doente, eu assisti a sessão, e vi que alguma coisa não estava bem na questão de leitura, por isso algumas mudanças. Então, a gente fez ajustes, já fiz um, tem mais 3 para fazer, que vai chegar a casa, que observamos também. Então, eu fico até... eu disse, poxa vida, eu fui o único que ergui essa bandeira para dezembro, vocês lembram bem. E depois mudei para entrar em consenso para tudo mais. Então, só fica o registro também da preocupação, Amarante, que eu tive justamente de todos os colegas terem e poderem fazer uma revisão para entrar o ano seguinte todos, né? Mas enfim, foi escolhido daquela forma e declinei, e também não é demérito algum, declinei e a gente colocou 90 dias. Só para aproveitar o espaço, essa questão, Roque, é importante, sim, está sendo avaliado os custos nessa questão do asfalto, e sim, foram equipamentos comprados em 2019, mais ou menos 1.854.000, hoje, com inflação, quem sabe 2 milhões, eles estão guardadinhos lá, e que bom, né? Eles não têm problema algum, como alguma coisa pode ter sido noticiado, que a gente ficou um pouco preocupado, mas não, eles estão muito bem guardados, e é uma questão que eu volto e referencio aquela fala, a questão da Ecofar, ajustar ela primeiro para fazer qualquer contrato de asfalto com a Ecofar, não podemos fazer hoje. Então, tenha certeza que o prefeito, o Coloda, enfim, manifestações, estão avaliando os custos e vendo o que é mais importante ou melhor para a cidade. É de líder, não pode. De líder, desculpa, então. E a questão de avaliar esses custos. Eu me refiro bem a algo que me vem à mente, o custo mesmo. Vamos pensar, a gente tem uma equipe, tem esse maquinário, sim, mas entre licitar e fazer, porque eu vou ter uma equipe, e quando chove?
E eu vejo assim, a gente não, vamos falar a verdade, não temos asfalto todo dia para fazer. Por isso é uma questão, claro, é prerrogativa do prefeito, ele vai analisar todos esses custos, mas de pronto eu já vejo a questão, ajuste da Ecofar, regularizar essa situação para poder avançar, e se for o mérito. Eu vejo obras também que foram feitas, e foram pouco usadas essas máquinas também na administração anterior, de pouco uso. A gente vê situações, por exemplo, Rui Barbosa, 13 de maio, foram feitos com elas, e daí tu pega uma 813, ali foi licitado. Então, também lá foram tomadas decisões que viram que era melhor para o município. Então, a gente não questiona, mas a gente avança pensando sempre no que é melhor. Os custos estão sendo levantados, mas o primeiro ponto é Ecofar. Vamos regularizar, vamos acertar. As máquinas estão ali, sim, é patrimônio público, e vamos avançar, ver o que é melhor. Mas temos que lembrar que ter uma equipe com todo esse custo, teríamos que ter asfalto, no meu entendimento, todo santo dia para justificar também. Então, é uma questão mesmo de matemática, de custo para verificar. Então, quis só fazer o registro dessa questão, e tenho a certeza, sim, que vamos trabalhar da melhor maneira possível, e o prefeito vai tomar todas as posições e cautela em termos de custos e tudo mais. Então, estamos normatizando e equalizando a Ecofar para ver essa questão também. E a questão do regimento, fiz só o relato que acho importante, da questão setembro para dezembro, são 3 meses. Obrigado. Com a palavra, o vereador Pastor Davi. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Minha saudação aqui ao nosso ex-prefeito Pedroso, os demais que estão na casa. Eu só quero contribuir aqui na lembrança dos senhores vereadores, que também estive na comissão do regimento, né? E foi nos dado um tempo para ler o regimento, para que a gente pudesse fazer as nossas anotações e sugerir alguma alteração no regimento. Tanto é que nós, então, tivemos as alterações que foram sugeridas, que foram acolhidas, e depois aqui, então, as sugestões que tem o colega aqui, Juliano, que fez 27 sugestões de alteração. Né? Leu bem o regimento e sugeriu. Então, nós tivemos tempo, sim. Nós tivemos tempo para ler, e se houver alguma situação que tenhamos que mudar, temos que mudar. Né? É assim que nós temos que trabalhar. O que me deixa assim preocupado ouvindo os colegas é que nós estamos num tempo assim, analisando hoje tudo de imediatismo. A gente, tudo para ontem, tudo para... Porque existem as necessidades. Realmente elas existem, né? A gente vê containers aí sendo queimados, a comunidade também precisando fazer sua parte, mas tudo para ontem. E quero aqui registrar o atendimento da Secretaria de Educação. Tem aqui registrado, dia 17 de fevereiro, por mensagem, né, falei com a Marli, e 1h43, e às 5h da tarde me retornou com a solução daquilo que eu havia pedido para ela. Então, eu vejo que eu tive mais sorte que tu, Roque, né? Mas é bom a gente ter esse acesso, né, e receber esse retorno. E eu vou dizer para vocês o que a experiência que eu trago da vida política é a saúde, né? A gente não vai zerar a fila nunca, gente. Nunca se zera a fila. Quem vai para a rádio dizer que zerou, que acabou, infelizmente não zera. Na educação a mesma coisa. Não vai zerar a fila de creche, não vai zerar a fila, porque todos os dias se tem. O que precisa se ter? Um bom planejamento. É isso que nós precisamos. Então, nós temos que ver essas questões, existe necessidade. Essa situação aqui foi de uma mãezinha que veio para Farroupilha, e Farroupilha acolheu, tem 4 filhos, né? Ficou sem o marido e tal, precisa. Então, a gente também dá prioridade para esses casos. E é claro que a questão da Ecofar, do asfaltamento, de tudo isso, eu vejo que é extremamente relevante, vereador Roque, né? Que se possa avaliar, as máquinas estão aí,
e avaliar o custo-benefício, né? Porque me lembro quando encerrava o governo e o ex-prefeito Pedroso está aqui, tinha aquela ânsia das conclusões e então se adquiriram essas máquinas e a redução de valores. Me lembro bem quando você estava coordenando o assaltamento no interior, de quando se avançou. Então, acho que vale a pena, sim, avaliar e trazer boas soluções para a nossa Farroupilha. Obrigado, senhora presidente. O vereador Juliano quer fazer uso do seu espaço de líder? Espaço de líder. Doutora Clarice, por gentileza, coloque o tempo para a minha pessoa. Bom, a Ecofar, eu quero cumprimentar primeiro o prefeito Pedroso, obrigado pela presença. Relacionar a questão da Ecofar. A Ecofar não precisa mais fazer convênio, porque ela não é uma empresa de economia, é uma economia mista. Ela faz parte da administração, ela é uma empresa pública, ela faz parte do escopo de trabalho. O meio ambiente direciona, a Ecofar faz e assim por diante, só para reforçar isso. Eu quero pedir, por gentileza, para seguir os ritos, trâmite da casa, a entrada do PL 3/2022, da minha autoria, que institui a Rua do Lazer, seguindo o rito. E, na verdade, me estranha algumas coisas, a forma agressiva, como que se vem, como que se vende. Estamos aí, somos inerentes, temos erros pontuais, acontece, a gente avança, a gente retrocede. Mas, bom, que bom que a gente vai debater isso e vai tentar alterar. E uma coisa que literalmente me deixa irritado, e eu vou na linha de raciocínio do vereador Amarante, acho que aqui deve ser um convento, um templo budista, menos um espaço político. Porque a negação da política aqui dentro é impressionante. Afinal, todos nós somos políticos, todos nós seres humanos somos agentes políticos, querendo ou não, gostando ou não, concordando ou não. Todos os dias a gente toma decisões na nossa vida. E quando a gente remete à concepção da palavra política, a gente volta lá para a Grécia, lá dos filósofos gregos, a gente vê o começo do berço da cidadania, da civilização, que remete, quando a gente vive em grupo, é um ato político. E quando a gente se reúne num espaço democrático, um parlamento, é um espaço político. E quando nós botamos o nome para concorrer, seja lá o presidente do CPM de uma escola, presidente de uma associação de moradores de bairro, presidente de um DA, nós somos políticos. Somos políticos, então nós não precisamos viver todo o tempo com essa negação. A gente sabe que a classe política, a nível de Brasil, tem muitas mazelas, tem muitas maçãs podres no balaio, tem pessoas que não precisa citar, que tem diversos problemas, de diversas correntes ideológicas e de diversos partidos. Mas nós somos políticos, representantes do povo. Então, não se trata de dizer se tu é da esquerda, se tu é do centro, se tu é da direita. Não importa isso. O que importa é que nós somos agentes políticos. E não dá para ficar com essa negação. A gente já tem essa questão da negação presente lá no governo federal. Vereador Felipe, é espaço de líder? Tem esse espaço de negação, eu não lhe cedo porque literalmente não tem como. Eu já falei. O que acaba acontecendo? Ok, mas eu vou reiterar. Está interpelando minha fala, por gentileza. Mantenha-se no seu espaço, obrigado. Então, o que acontece? Vamos continuar falando aqui, e esse negacionismo ele não faz bem. A gente já tem um presidente negacionista que olha a situação que o país está, há mais de 600 mil mortes, olha tantas as coisas como aconteceram e como acontece. Mas assim, já que vamos fazer politicagem, já como dizem, citam, então eu prefiro ouvir o barulho dos cooperativados aqui dentro da Câmara do que os martelos nas invasões. Então, acho que tem problemas muito maiores para pensar enquanto cidade, de ficar atribuindo conceitos, viés políticos, para simplesmente vir aqui lacrar ou usar qualquer conotação. Então, não dá mais para ficar negando. Nós somos agentes políticos. Se alguém não é agente político, me desculpa, peçam para sair, aqui não é o local. Então, é importante reforçar isso, que fique bem claro.
O espaço é político, é democrático. Senhora Presidente, também quero registrar aqui, para finalizar minha fala nesse espaço, a questão que amanhã nós teremos mais uma atividade da Frente Parlamentar. E sim, vereador Marcelo Brolho, sendo justo como eu sou, e eu sempre reconheci quando eu erro, quando eu acerto, eu não tenho problema, eu sento numa cadeira só, não tenho uma para minha vaidade ou para o meu ego. O que acaba acontecendo? Realmente o senhor pediu para guardar, mas foi um dos pedidos meus e de alguns colegas. Por quê? Porque nós precisávamos tocar algumas coisas, inclusive as frentes parlamentares, na qual uma é da minha autoria, e amanhã nós teremos reunião às 16 horas sobre o jovem aprendiz. Então quero reiterar o convite. Vereador Pastor Davi, vereador Amarante, vereador Maurício, vereador Sandro, que não se faz, para concluir, às 16 horas e aberto o convite a todos. Muito obrigado, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Maurício. Boa noite, doutora Clarice Baú. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, imprensa. Boa noite, ex-prefeito Pedro Pedroso. Em questão as máquinas de asfaltamento, por mim, posso estar errado, eu terceirizei do início ao fim e morreu o assunto. A minha ideia, cada um fala o que quer e escuta, eu vejo que vocês falam também, ponto, eu terceirizo do início até o fim, por quê? Comprou uma máquina, tem que pagar para transportar, falta um caminhão, paga lá, então terceiriza tudo. Por exemplo, aquele que terceirizemos para tal pessoa, vou cobrar da tal pessoa, vai ter 5, 6 envolvidos, vai falar com quem? Cada um dá a culpa, vai um para o outro. Eu tenho muito chão nesse Brasil afora. O Estado terceiriza, faz uma licitação aí, a empresa que pegou e tchau. Tem as maquinárias do início ao fim e morreu. Então, sei lá, na minha palavra, é sair das máquinas. E o governo faça o que quer, está no governo ele que é o camisa 10 aí, ele que manda. Então era isso, doutora Leonora. Muito bem. Se mais nenhum vereador Tadeu quer fazer uso da palavra. Obrigado, senhora presidente. A minha saudação à senhora, a toda a mesa diretora, aos colegas vereadores, saudar a quem ainda está aqui conosco, entre eles está o ex-prefeito Pedro Évori Pedroso, as pessoas que estão nos acompanhando pelos meios sociais, o que é muito importante. Olha, olhando e ouvindo atentamente a todas as manifestações, eu quero dizer de que eu tenho me manifestado pouco, até porque em respeito à própria minha condição, a fala é uma das coisas que eu venho de sequela, e eu tenho cuidado, mas tem alguns assuntos que nos levam a falar. Exemplo, eu pouco ouvi falar do que foi feito este final de semana. A queima de um material, do dinheiro nosso, a queima de container. Gente, será que nós vamos ter que educar as pessoas? Porque isso não foi feito por uma pessoa que não tenha tido o trabalho, porque eu duvido que o material que é feito, os containers, ele é um material para aguentar algumas coisas. E um palito de fósforo ou um isqueiro termina o gás do isqueiro antes
do que pegue fogo o container. Um palito de fósforo não é absolutamente nada se for riscado e posto num container. Então, o trabalho que essa pessoa teve, olha, eu vou dizer, ele teve muito mais trabalho para queimar um container do que ele ter feito a lição de casa se ele tivesse estudado. Né? Então, eu quero dizer de que há algumas coisas que realmente nós não podemos questionar. Quanto a prefeitura fazer estudo e ver da viabilidade de que a terceirização se torna uma coisa mais barata, eu quero dizer aos senhores de que tem que se buscar todos os meios, porque nós estamos vivendo numa região onde o clima não nos favorece em nada. Nós estamos vibrando, por quê? Porque tivemos um pouquinho de calor agora esses meses de dezembro, janeiro e fevereiro, mas a partir de março as condições climáticas não nos ajudarão em nada. Eu sou favorável à terceirização. O que nós temos que fazer no papel de fiscalizador é ficar fiscalizando realmente os contratos feitos e os prazos estabelecidos. Aconselho os senhores realmente a olhar os prazos que são dados. Quanto à questão de fiscalização, vamos fiscalizar os prazos e também a qualidade do que será feito. Os senhores talvez, senhora presidente, encerrando, talvez os senhores façam uma outra avaliação de terceirizar e de execução própria nossa. Era isso, senhora presidente, obrigado. Se nenhum mais vereador quiser fazer uso da palavra, encerramos o espaço do pequeno expediente. Vamos ao espaço do presidente. São 5 minutos para avisos e informações sobre assuntos institucionais do Legislativo. Temos, então, 2 assuntos. O primeiro se refere à reunião que está marcada para amanhã, após a sessão. Se os senhores assim concordarem, a presidência gostaria de trocar para ou hoje, após a sessão, ou amanhã às 17h30, porque há algum assunto que nós vamos ter que resolver e comunicar durante a sessão, então não poderá ser após a sessão. Se os senhores concordarem, será feito ou hoje. Pode ser feito hoje? Pode ser. Então, agora, convido os senhores a se reunirem na salinha após o término da sessão. Muito obrigada. E o segundo assunto, como os senhores estão vendo, cumprido, né, o que eu havia prometido sobre a compra das máscaras N95. Essas máscaras foram colocadas nas gavetas dos senhores vereadores e deverão ser deixadas, então, nas gavetas dentro da embalagem das máscaras para serem usadas nas sessões. Bom, enfim, elas serão usadas durante as sessões, enquanto no espaço
da Câmara de Vereadores. É uma maneira de proteger não só os senhores pela proximidade que nós estamos aqui dentro, né, como proteção dos outros companheiros, também pela proximidade que nós estamos, né? Nós temos aqui 20, 30 centímetros, né? Graças a Deus, esta variante, a Ômicron, parece que ela está começando a declinar, então provavelmente nós não teremos muito tempo para o uso das máscaras, nós também não compramos muitas máscaras, porque nós não esperamos ter de usá-las por muito tempo, mas eu gostaria, se fosse possível, que os senhores vereadores as usassem no ambiente da Câmara. Claro que eu sei que vai haver um ou outro que vai dizer que não vai usar porque não acha necessário, etc. e tal. Bom, isso fica a critério de cada um, né? Eu respeito aqueles que estudam o assunto e que com certeza são cientistas nessa questão. Então eu vou respeitar a opinião de cada um, eu vou respeitar o que as pessoas estudaram a respeito disso e se não quiserem usar, bom, a máscara está fornecida, né? Fizemos a nossa obrigação. Não será obrigatório, obviamente, porque não podemos obrigar ninguém a nada. E nada mais, tendo a declarar, considero encerrada a presente sessão. Muito boa noite a todos os senhores. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.